Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago aqui um pouquinho sobre o meu projeto de ensino em educação, o famoso TCC da Uniaselv, né? Então, se você quer ver e não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber todo o conteúdo que vem aqui pro canal. É isso e vamos lá! Pois é, gente, pra quem não sabe, eu dei uma sumidinha aqui do canal por conta que eu retirei outro siso. Como vocês sabem, eu tenho que retirar os 4 sisos. Já retirei 2, né? Graças a Deus, me livrei, só falta mais 2. Mas enfim, gente, por isso que eu não tive como gravar pra vocês, mas estou bem, deu tudo certo, foi bem tranquilo. E eu já concluí a minha primeira etapa do meu projeto de ensino em educação. E minha tutora já fez a revisão e pediu para eu alterar algumas coisinhas. Então, já que eu vou fazer essas alterações, eu vou mostrar aqui a vocês como ficou essa minha primeira etapa do projeto de ensino. Lembrando que eu fiz o meu projeto de ensino juntamente com outra pessoa, né? Eu estou fazendo em dupla esse projeto. Então, eu fiz toda a primeira parte, que é ali a introdução e a fundamentação teórica do projeto. E para não ficar muita coisa para minha dupla, eu iniciei a segunda etapa do projeto, que era a metodologia. Então, já concluí essas duas partes, né? Agora eu só estou esperando minha dupla concluir, né? Finalizar o projeto para a gente fazer a junção, né, do projeto em si, que é a terceira etapa, no caso, que é a junção da etapa 1 e 2, né, para fazer um projeto só, e a quarta etapa, que é o slide para a gente fazer a apresentação, a socialização juntamente com o tutor. Então, eu só fiz a postagem mesmo da primeira etapa do projeto. Então, vamos lá, eu vou baixar aqui, eu não sei se está aqui, eu acho que está aqui no computador, mas enfim. Vou baixar novamente aqui e minha tutora, ó, tá dizendo aqui que é para corrigir ano para 2022, eu não sei se eu coloquei um ano errado ou não coloquei o ano, e os espaçamentos nas citações longas. Então, foram só essas correções que ela pediu, então vou ajeitar agora para poder repostar. E assim ficou a minha primeira etapa do projeto de ensino. Então, o título ficou Processo de Alfabetização na Educação Infantil. E eu coloquei o subtítulo Metodologias Aplicadas. Aqui tá meu nome, nome da dupla, nome do tutor. Tudo isso já vem no modelo, tá bom, gente? O curso, a turma, projeto de ensino. Eu acho que é aqui que ela pediu pra ajeitar, que eu botei só 22, né? Aqui, 2022. Pronto. Eu acredito que é só isso que tinha que configurar e configurar as citações longas. Então, gente, minha introdução começou assim, ó. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo identificar o processo de alfabetização na educação infantil, visto que esta é a primeira etapa da educação básica, possuindo grande valia ao proporcionar uma base sólida da aprendizagem da escrita e leitura para a criança, pois estas o acompanhará por toda a vida. Não vou ler tudo, mas enfim, gente, eu fiz baseado em um artigo que eu achei na internet, então eu pesquisei bastante antes de iniciar a minha etapa. Eu achei lá um artigo, né? Eu acredito que era um artigo, uma coisa assim, que era sobre o processo de alfabetização. Eu me baseei bastante nele para poder fazer a minha introdução e a fundamentação teórica, tá bom, gente? Então, vocês pesquisem bastante e achem alguma coisa para vocês se basearem. Pode ser um livro, pode ser um artigo, uma monografia, alguma coisa assim. É bom você pegar um, dois, não pegar muitas coisas, para não ficar muito assunto misturado. Então, eu peguei algumas citações dos meus livros sobre alfabetização, porém, não tinha como eu desenvolver bem o que eu queria falar, né? Que no caso aqui é o processo da alfabetização na educação infantil. E nos meus livros da Uniaselv só tinha mais sobre a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, por aí. Então, por isso que eu me baseei em um artigo que eu achei na internet. E daí eu fui me baseando nesse artigo, peguei as partes mais importantes, né? Fui colocando com minhas palavras, peguei citações do livro, né, sobre alfabetização e letramento, da própria Uniaselv, e também peguei alguns parágrafos lá do meu primeiro projeto de estágio, né, que foi na educação infantil, então me baseei um pouquinho também nele, para ajudar aqui, né, a colocar bastante informação.
só a introdução e a fundamentação teórica deram 5 páginas, como vocês sabem, né? O projeto no total tem que ter de 10 a 15 páginas, então a primeira etapa eu fiz bem grande já para a gente conseguir alcançar as 10 páginas que é exigida. Aqui foi explicando como ia ser nosso trabalho, né? Nossa etapa. Eu peguei algumas citações aqui, coloquei na introdução, na verdade coloquei só uma mesmo, foi. Aí coloquei aqui que a minha área de concentração escolhida era metodologia científica, né? Já citei aqui na introdução. Então, vocês não se preocupem, porque quando vocês baixarem o modelo dessa primeira etapa, vai estar dizendo tudo que tem para ser colocado aqui na introdução, tá bom? Então, anotei no caderno e fui colocando tudo aquilo que se pedia. Você vai se baseando nisso para poder elaborar a sua introdução, tá bom? Aí, um dos requisitos da introdução que se pedia era para mencionar, né, a área de concentração escolhida. Então, coloquei aqui, coloquei uma citaçãozinha e vamos para a fundamentação teórica. Sim, aqui no finalzinho também se exigia algumas, era para fazer algumas indagações, praticamente. Já acionar aqui na introdução o problema que a gente quer resolver com esse projeto de ensino. Então, aqui eu coloquei algumas indagações, como as questões que levantamos como o processo de alfabetização realmente deve acontecer. Quais as metodologias mais eficazes para a aprendizagem da escrita e leitura? Devemos continuar utilizando de métodos apoiados na repetição? Vamos investigar e descobrir a respeito dessas indagações. Então, aqui no final, eu coloquei essas respostas que eu vou responder no decorrer do trabalho. E aqui ficou a fundamentação teórica, o desenvolvimento, né, da sua pesquisa em si. Então, eu comecei aqui falando um pouco sobre o fracasso escolar, né, porque isso acontece no Brasil, enfim, baseado lá no artigo que eu falei. E aqui estão as citações que eu preciso ajeitar. Eu acredito que tem que deixar assim. Que eu preciso ajeitar, né, o espaçamento. Eu acredito que é aqui, tava mais pra cá. Então, aqui coloquei várias citações longas. Então, aqui falou um pouquinho sobre o fracasso, daí aqui eu já destaquei sobre os procedimentos metodológicos, que são usados métodos já ultrapassados, enfim. Daí fui por aqui, deixa eu ajeitar aqui. Citei Paulo Freire, então escolhi alguns autores para me basear neles. Então, Paulo Freire, Gomes, Guedes, esses autores mais conhecidos, né? E que mais falavam sobre a alfabetização. E destacamos a importância da aprendizagem da escrita e leitura desde os primeiros anos de vida da criança. Então, aqui tem uma citação de Gomes. Daí comecei falando que algumas crianças parecem aprender a ler e escrever espontaneamente, e às vezes da educação formal. E como isso acontece, portanto, o desenvolvimento da alfabetização constitui um processo profundamente social inserido nas relações sociais, especialmente nas crianças com as pessoas mais próximas do ambiente. Então, falei da importância, né, da família incentivar a leitura na criança desde cedo, destacando aqui que a responsabilidade não é somente da escola, e sim dos pais, da família, da criança também. Aqui falei um pouquinho sobre alguns estudos acerca da alfabetização, citei aqui Ferreiro, né, Vygotsky, um método aqui, citei alguns métodos que desenvolve a alfabetização, que aqui a alfabetização é considerada uma conquista social e cultural. Enfim, finalizei aqui que a alfabetização, né, é uma questão cultural e social também, bem como cognitiva, que permite às pessoas no presente e no futuro participarem em vários grupos de atividades. Então, é importante que a criança seja alfabetizada, né, porque não envolve somente a criança dentro da escola, mas sim no contexto social e cultural, porque em tudo ela vai precisar da leitura. Então, foi basicamente isso, a minha fundamentação teórica. E aqui estão as referências que eu utilizei. Então, eu utilizei citações de Ferreiro, de Freire, de Gomes, Guedes e Soares. E foi basicamente assim, gente, que ficou o meu projeto de ensino. Então, não tenho uma receita pronta, mas o que eu aconselho a vocês baixem a etapa, né, e anotem o que se pede em cada parte da etapa.
Então, na introdução, o que tanto se pede? Você anota no caderno e vai desenvolvendo de acordo com o que se pede. Desenvolve ali, se está pedindo para você fazer uma breve explicação sobre o que o assunto fala. Então, você vai lá e faz essa breve explicação e já dá um check ali no seu caderno e já vai para outra parte. Daí, depois, pede para fazer as indagações. Então, você cria lá as perguntas, né, que você deve responder no decorrer do seu trabalho. Coloca um check, um ok e já parte para outra parte. Então, foi assim, gente, que eu fui desenvolvendo o meu trabalho. Eu vou já mostrar a vocês como ficou o meu caderno, né, nessa parte de projeto de ensino. E agora eu vou mostrar a vocês como eu faço a postagem do projeto de ensino, já que eu vou ter que repostar, né, por conta que precisou de fazer algumas alterações. Vou aqui em produção acadêmica e vou excluir, eu não sei se eu consigo excluir aqui, eu acho que sim. Coloquei em editar. Eu acho que eu não vou conseguir excluir, porque a tutora já deixou ok. Mas eu vou repostar aqui e falo para minha tutora que eu postei agora, né, com as correções que ela pediu. Então, vou colocar aqui no título Projeto de Ensino em Educação. Semestre já tá ok, disciplina ok. O tipo e artigo eu vou botar TCC/estágio. E o comentário eu vou colocar aqui, realizada as correções. Eu vou colocar aqui, para a tutora saber que eu já fiz as correções que ela pediu. Aqui eu vou navegar, né, no meu computador para achar o documento. Eu acho que é esse aqui, ó. Que eu mexi agora. Então, vou inserir aqui. Lembrando que tem que inserir em modelo Word. E aqui eu vou selecionar os integrantes da minha equipe, que no caso é minha dupla. Então, já incluí aqui e só clicar em incluir. Daí eu aviso a minha tutora que eu repostei novamente com as correções realizadas. Daí depois ela exclui esse primeiro. E agora eu vou mostrar a vocês como ficou a parte de metodologia, né, que eu realizei. Então, vou mostrar a vocês também. Eu acredito que é essa aqui. Como eu falei a vocês, eu ainda não postei por conta que falta minha dupla terminar. Mas a parte de metodologia eu já fiz. Então, ficou assim, gente. Eu baixei lá, né, a segunda etapa do projeto de ensino. Adicionei o título, o subtítulo, meu nome da dupla, da tutora, meu curso, minha turma. Aqui faltou a data, né, por conta que minha dupla que vai colocar a data. Que no caso é a data de quando você inicia a pesquisa ou quando você conclui a digitação. Então, ela coloca. Daí eu fiz aqui a metodologia, então comecei assim. O presente tema foi escolhido com o objetivo de aprimorarmos nossos conhecimentos e adquirirmos novas experiências através de averiguações que foram realizadas com o intuito de fazermos uma comparação entre a teoria e a prática, até que ponto é distinta uma da outra ou em qual o momento no decorrer dos nossos estudos percebemos que ambas caminham lado a lado. Para tanto, se faz necessário apresentar como ocorrerá na seção dos procedimentos científicos. Aí tinha falando lá, né, na segunda etapa, um dos requisitos era mencionar qual o tipo de pesquisa que você estava realizando com esse projeto. Então, eu coloquei aqui. Quanto à pesquisa, optamos por realizar uma pesquisa qualitativa, porque tem vários tipos de pesquisas, né? Então, a da gente foi uma pesquisa qualitativa. Mencionei aqui um autor que fala sobre pesquisa qualitativa. E aqui o enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos compreender as perspectivas dos participantes sobre o fenômeno que rodeiam, aprofundar suas experiências, pontos de vista e significados. Isto é, forma como os participantes percebem subjetivamente suas realidades. Já para a realização de coletas, lá também tinha pedindo, né, para você mencionar quais os instrumentos que você utilizou, como foi a realização da coleta de dados, né, para você elaborar o seu projeto. Então, eu coloquei aqui que a realização de coleta de dados para elaborarmos o nosso projeto de ensino. Utilizamos como instrumento a pesquisa bibliográfica, porque no meu caso, né, eu só fiz pesquisas online mesmo, né, em sites, em livros, e não em um campo, né, em uma escola, enfim. Por isso que o único instrumento que eu utilizei foi a pesquisa bibliográfica.
baseando-se nas ideias de autores renomados quando se trata da alfabetização, como Freire, Soares, Ferreira, Guedes. Então aqui eu mencionei os autores que eu utilizei para elaborar ali a minha fundamentação teórica. E aqui, gente, essa parte eu tô em dúvida por conta que minha tutora ainda não corrigiu, tá bom? Então vou mostrar a vocês, mas não sei se está correto. Caso não esteja, em outro vídeo eu trago aqui para vocês falando sobre. Mas eu quis utilizar aqui uma figura, uma imagem, já que eu não coloquei nenhuma, né, lá na fundamentação teórica, para exemplificar o método Paulo Freire. Eu não sei se pode utilizar a imagem aqui em metodologia ou só em resultados e discussão. Então, eu vou deixar por enquanto, mas caso minha tutora peça para tirar, eu aviso a vocês que eu tirei, tá bom? Tratei aqui um pouquinho sobre a metodologia freiriana, né? Que foi muito importante para iniciar a alfabetização de adultos no Brasil. Então, mencionei e quis colocar uma imagenzinha, coloquei aqui a fonte, o dia de acesso, enfim. Não sei se está correto, mas coloquei. E aqui, resultados e discussões. E falta resultados e discussões e as referências. Sim, gente, aqui faltou, eu percebi que aqui na etapa 2, tá faltando as considerações finais, ó, no modelo. Pelo menos no meu tá assim. Eu até avisei minha dupla para ela lembrar de não se esquecer de fazer as considerações finais. Porque, ó, tá, metodologia, resultados e discussão e já vem para referência. Mas no caso, depois de resultados e discussão, é para vir a conclusão do trabalho. E como eu falei, ó, sempre vem explicando aqui o que se pede. Então, em resultados e discussões, esta é a parte final do registro de sua pesquisa. É também o momento de tornar-se autor, retomando a problemática inicial, discutindo os resultados e verificando se os objetivos foram alcançados. Os autores que foram selecionados para fundamentar sua pesquisa devem auxiliá-lo no desenvolvimento de todas as etapas, a fim de qualificar o seu trabalho. Então, aqui em resultados, vai retomar, né, toda a problemática ali que a gente iniciou. No caso, eu problematizei, né, se as metodologias são eficazes, se a gente continuar com métodos ultrapassados, vai realmente servir para alfabetizar as crianças de agora em diante. Daí minha dupla tem que retomar isso aí e discutir se os resultados foram alcançados, se a nossa pesquisa, né, chegou a algum ponto. É muito difícil, gente, explicar como fazer um trabalho, mas é só você fazendo mesmo, é a prática que vai te fazer entender o trabalho, tá bom? Mas aqui tem as considerações finais e as referências. E daí parte para a terceira etapa, que é só a junção dessas duas etapas, mais o resumo. Daí a gente só faz o resumo e as palavras-chave e pronto. Daí entrega o trabalho completo e vamos para a socialização, que é o slide da apresentação, e acaba o projeto, graças a Deus. E foi basicamente assim, gente, que eu realizei o meu projeto de ensino, pelo menos minha parte do projeto de ensino, né? E como eu falei a vocês, é só na prática mesmo que você vai entender como fazer. Então, pega aí o caderno, vai anotando, entra na trilha da aprendizagem, assista esse primeiro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que eu explico a vocês bem direitinho como iniciar o projeto de ensino. Então, entra primeiro na trilha da aprendizagem, ler bem, com calma, para entender como é o desenvolver do projeto. Faz etapa por etapa, com calma, anotando, que vai dar tudo certo, tá bom? Agora eu vou mostrar a vocês como ficou o meu caderno e como eu fui, né, fazendo na prática. E aqui está, gente, a disciplina que eu deixei separada, né, para o projeto de ensino e educação. Então, eu coloquei aqui que era em dupla, que era de 10 a 15 páginas. Minha área de concentração, que era metodologias de ensino. Aqui meus possíveis temas, né, e daí ficou esse mesmo, o processo de alfabetização na educação infantil, metodologias aplicadas. A introdução e a fundamentação teórica, era a etapa 1. E aqui eu iniciei, ó, que a introdução é para delimitar o seu tema. Então, sempre que eu realizava alguma coisa, eu colocava um Vzinho aqui para saber que eu já tinha feito isso. Então, delimitei o tema, relacionando com a área de concentração, organize sua justificativa, apresentação e relevância, a relevância e o porquê do tema escolhido, apresenta o problema da pesquisa e seus objetivos,
O problema de pesquisa surgirá no momento em que você irá justificar a relevância do tema. Será uma pergunta. Então, eu fiz, né, aquelas indagações. Então, coloquei aqui, ok, o que você pretende discutir e investigar sobre o tema. Daí foram essas as coisas que se pediam na introdução. Tudo eu acredito que eu alcancei. E aqui tem a fundamentação teórica, então discorra acerca das referências teóricas que você escolheu para fundamentar e sustentar suas ideias. Você é o autor. As contribuições teóricas devem ser apresentadas em forma de citações direta e indireta. Consulte o livro de metodologia científica, né, que era para saber toda aquela questão de formatação das citações direta e indireta. E aqui eu coloquei as referências, né, sempre que eu pegava a referência de alguém, eu anotava o nome e o ano para eu pegar a referência depois, no final do trabalho. Aqui foi minha introdução, ó. Eu escrevi bastante coisa, depois excluí bastante coisa, porque ficou bem grande a introdução. Ficou assim, mas no computador, né, ficou menor. E a fundamentação teórica eu já fiz direto ali no computador, porque eu já estava bem por dentro mesmo da pesquisa, então eu só fui olhando mesmo no artigo e colocando aquilo que eu queria. Então foi basicamente assim que eu fiz. E a metodologia ficou assim, ó. Na metodologia, pedia para dissertar sobre os procedimentos metodológicos, indique a abordagem da pesquisa, que pode ser qualitativa, explicativa ou exploratória, da que eu coloquei que era qualitativa a minha, indicar instrumentos utilizados para a coleta de dados, pesquisa bibliográfica, coloquei um ok aqui, e os dados coletados devem ser apresentados e analisados com base nos estudos dos autores. Então, eu mencionei novamente, né, os autores ali. Então, acredito que eu alcancei todos os objetivos da metodologia. E foi basicamente assim que eu realizei a primeira etapa do meu projeto de ensino em educação. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo. Boa sorte, tá bom? Que você consiga tirar uma ótima nota com o seu projeto. E não fica nervoso que vai dar tudo certo. Só vai fazendo com calma. Ler bem que você consegue fazer sim. É isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau!